Bom, vou resolver esse exemplo do livro, que está no capítulo 9, é o exercício 31, que é pulando antes do choque. A gente vai estudar aqui um exemplo que explora a seguinte situação. Você está num elevador onde ele cai em queda livre. Você está dentro do elevador e esse elevador começa a cair. No momento em que ele cai, ele está a uma altura de 36 metros, o que é bastante coisa. Se a gente supor aí 3 metros por andar, vai dar aí uns 12 andares, então é de uma altura bastante relevante. E ele vai cair no fundo do poço, onde a velocidade com que você vai chegar lá no chão vai se anular em 5 milissegundos. Então você vai cair lá do alto, vai chegar no chão, a sua velocidade, você vai ganhar bastante velocidade junto com o elevador, né? E a sua velocidade vai a zero em 5 milissegundos. E a gente não vai supor que não tem a mola aqui nesse caso, então o elevador ele vai cair, vai se chocar com o chão, com o fundo do poço, e não vai nem ricochetear, ele nem vai subir, vai amassando tudo. Vai sendo um impacto, geralmente um impacto fatal para quem está dentro dessa cabine do elevador. No item A, ele pede um módulo do impulso que o passageiro vai sentir durante a colisão. Tá? Então ele quer que calcule o impulso, lembrando que o impulso é uma coisa rápida, uma força rápida. Então 5 milissegundos, é, é, a gente sabe que para a pessoa, o elevador, né, na hora que ele colidir com o chão, ele vai estar com uma velocidade altíssima, que a gente tem como calcular. E vamos começar a trabalhar nesse exemplo. Vamos colocar aqui o elevador, ele vai cair de uma altura H e vai chegar aqui no chão, é, ele vai chegar aqui numa altura H, a energia, vamos colocar a altura zero aqui, a energia mecânica, a energia potencial que a pessoa tem é mgh, né, no início. E estava inicialmente em repouso, em queda livre. Então ele estava inicialmente em repouso, não tem energia cinética. E aí, como não vai ter dissipação, não estou considerando nem força de arrasto, nem atrito, não tem nenhuma força aí que vai dissipar essa energia, portanto vai ser igual a energia mecânica no fim, que é velocidade de impacto ao quadrado. Então aqui a gente tem a equaçãozinha de conservação de energia mecânica clássica, né? Energia potencial no início vai ser igual a energia cinética no fim, e não tem energia potencial no fim porque está na altura zero. Essa equaçãozinha aqui, vocês estão cansados de resolver, raiz quadrada de 2 de h. Portanto, tanto o elevador como você vai chegar aqui no chão com uma velocidade de 2 vezes 9,81 vezes 36 metros. A altura H é de 36 metros, tá? Está no enunciado. 36 metros. Isso. Portanto, a velocidade com que você vai chegar lá no chão vai ser de 26,6 metros por segundo, o que é coisa pra caramba. Tá? 26,6 metros por segundo equivale a 95,7 km por hora, quase 100 km por hora. É uma colisão bastante importante aí, tá? É claro que tem o ar, né? Tem a resistência do ar que vai dar uma modificada nesse valor, vai dar uma atenuada nessa velocidade, talvez até o suficiente para que todo mundo saia vivo desse elevador. Então seria até uma continha para a gente fazer, embora a gente não pode usar aquela equação que vai com v quadrado para força de arrasto, ela não fica muito bem aqui porque a área transversal de um elevador é um quadrado. Né? Geralmente uma cabine de elevador é um quadrado, tem a forma de um cubo, né? Um paralelepípedo, né? Enfim, mas a área transversal de um elevador é um quadrado. E quadrado não funciona muito bem
quadrados com aquela fórmula que a gente viu com a força de arrasto. O que funciona bem para aquela fórmula são objetos que têm uma forma esférica, né, que tem uma área, tem uma forma, um formato esférico com uma área transversal de um círculo. Então não se aplica muito bem aquela fórmula para um quadrado, mas a gente tem isso, a gente tem como pegar a fórmula adequada para um elevador e incluir e ver o que dá. Mas a gente não vai fazer isso. A gente não vai fazer isso porque como eu falei, objetos com forma quadrada, né, na área transversal vai produzir muita turbulência. E a produção dessa turbulência aí vai envolver efeitos aí que vocês ainda vão estudar quando forem ver fluidodinâmica. Quanto mais turbulência tiver na passagem por um fluido, mais difícil ou enfim, mais termos de correção que vocês vão ter que incluir ali para ter um valor mais preciso. Tá? Então, gente, não estou considerando a resistência do ar aqui nesse exemplo, tá? Vocês vão chegar a 100 km por hora lá embaixo, tá bom? E com essa velocidade, olha só, eu tenho essa velocidade que eu vou chegar aqui no chão e vai a zero. Eu vou de 100 km a zero em 5 milissegundos. 5 milissegundos é muito pouco, é muito rápido que você vai a zero. Essa desaceleração que você vai sofrer é extremamente impactante. Nós não suportamos desacelerações tão rápidas. E de 100 para zero em 5 milissegundos, o teu sistema, o teu cérebro, ele apaga. É uma desaceleração que nosso cérebro não está preparado para suportar. Tem efeitos biológicos aí, químicos até, que fazem com que o cérebro simplesmente dê um shutdown. Ele desliga quando ele é exposto a uma desaceleração tão alta e uma aceleração também. Lembrando que, por exemplo, você pega o melhor carro aí que faz 0 a 100 em pouquíssimos segundos, aliás, pega um carro aí esportivo, uma Ferrari, um Porsche, que vai de 0 a 100 extremamente rápido. O extremamente rápido para esse tipo de carro é 3 segundos, 2 segundos, 1,5 segundos, não 5 milissegundos, tá? Você não, é, você não chega nesse valor, nem um carro não chega nem perto desse valor, tá? Porque 5 milissegundos é igual a 5 vezes 10 a menos 3 segundos, ou 0,005 segundos, tá? Olha, olha o que representa 5 milissegundos, né? Então é um intervalo de tempo muito rápido, tá? Então é isso que está explorando aqui o exercício. E aí o que ele está pedindo para calcular? O módulo do impulso. O impulso, gente, eu posso calcular como variação do momento linear, né? O momento linear final é zero, né? No fim vai ser zero, certo? E aqui vamos escolher positivo para cima. De tal forma que o momento linear vai ser, bom, no fim é zero porque está parado, né? Foi por repouso, foi de 100 km por hora para zero. No início, gente, no início aqui eu tinha menos o inicial. O inicial, gente, a velocidade aponta para baixo. Portanto, o momento linear também aponta para baixo, porque o momento linear ele aponta na mesma direção da velocidade. Portanto, o momento linear na direção de J chapéu é menos a sua massa, né? Vamos calcular, porque ele quer o impulso que você sofre, não o elevador. Ele quer o impulso que você vai sofrer. Então, eu vou pegar a sua massa e multiplicar pela velocidade no impacto. Lembra que no momento exato, antes do impacto, a velocidade está apontando para baixo. Como eu escolhi positivo para cima, tem esse menos, esse V aí, menos mv. Portanto, o impulso, isso aqui na direção J chapéu. Portanto, o impulso que você vai sentir vai ser positivo mv. A sua massa é de 90 kg vezes 26,6
vai dar um impulso de 2.394. As unidades no SI para o impulso, né, gente? Eu defini o impulso e não falei, mas é Newton vezes segundos, ou o impulso ele tem a mesma unidade que o momento linear, porque o impulso é variação de momento linear, então a unidade do impulso é a mesma unidade do momento linear. Então eu vou escolher Newton segundos, tá? Esse aqui é o valor do impulso, que aqui eu estou usando sempre dois algarismos significativos, então vai dar 2.400 newton-segundos. Tá? Essa é a, é a resposta aqui para o item A. Qual é o impulso sofrido? Qual é o impulso sofrido por uma pessoa de 90 quilos dentro desse elevador? Eu vou sofrer, gente, 2.394 newtons em um segundo. Tá? Se eu ficasse exposto nessa força aqui por um segundo, eu ia receber 2.394 newtons de força aplicada sobre mim. Mas essa força não dura um segundo, né? Ela dura 0,005 segundos. Então, eu posso até calcular aqui para vocês verem quanto de força, uma força média aí, que eu poderia calcular, né? Por exemplo, se em um segundo eu receberia 2.394 newtons, então em 0,005, 394, eu receberia aí 12 newtons de impulso, como equivalente a uma força de 12 newtons sendo aplicada sobre mim, tá? Não, peraí, deixa eu ver se está tudo certo. Não sei se eu posso pegar esse exemplo, porque aqui, o que no fundo eu estou fazendo? Vamos fazer aqui rapidinho. O que eu estou tentando calcular, gente, é usar a outra fórmula do impulso. Eu também sei que o impulso ele é igual a força média vezes ΔT. Então, estou tentando calcular essa força média. A força média aqui, eu sei que o lado esquerdo aqui é 2.394 newtons vezes segundo. Eu vou dividir por 5 milissegundos. 5 milissegundos é 5 vezes 10 a menos 3. Eu tentei fazer uma regrinha de 3, acabei fazendo tudo errado. É bom usar sempre a fórmula, tá? Em vez da regrinha de 3. Aqui, ó, 2.394 dividido por 5, dividido por 10 a menos 3. Bom, gente, a força média que eu vou experimentar, a força média apontada para cima, tá? A força média que eu vou experimentar durante essa colisão é uma coisa, gente, meu Deus, 480 mil newtons. É como se, sabe aquelas contas geralmente que as pessoas falam, é como se tivesse como se colocasse um elefante na sua cabeça, né? Então começa a surgir essas analogias que se fazem quando por exemplo, quando tem uma colisão entre dois carros, geralmente algum especialista, alguma entrevista com algum especialista, geralmente usa essa analogia. Aí é como se tivesse um impacto contra um elefante, ou usa algum animal muito pesado, né? Ou enfim, 480 mil newtons, gente. 480 mil newtons, se você divide aí por 10, você divide aqui por 10, aproximar a aceleração da gravidade, é como se fosse essa força aqui é como se fosse equivalente ao peso de algo com 48 mil
quilos, tá? 48 mil quilos é 48 toneladas. É como se você chegasse, a força que você vai experimentar a hora que chegar aqui no fundo do poço é equivalente a um peso de 48 toneladas. Bom, você morre, né? Você chega aí no fundo do poço e morre, porque uma força dessa aplicada sobre você, uma força equivalente a um peso de 48 toneladas, 48 toneladas, né? 48 toneladas. Tô abismado aqui com esse exercício, porque é muita coisa. Mas é isso mesmo. Estou vendo aqui o item B. O item B ele pede para calcular essa força média que você experimenta. E eu estou vendo aqui que o resultado é exatamente esse, 48. Estou abismado até agora, tá? Porque realmente não sobra nada de quem cai de um elevador a 12 metros de altura. O que, gente? O que é o seguinte, é mais ou menos, você não precisa estar dentro de um elevador, porque a dinâmica de quem está dentro de um elevador é diferente de alguém que se joga lá de cima, né? Porque, porque no caso aqui, o que vai acontecer? Essas 48 toneladas aqui de força vão atuar, em primeiro lugar, vão atuar na estrutura do elevador, né? A cabine, geralmente, um elevador é feito aí com uma estrutura de aço ou de algum material resistente, que vai ser o primeiro a receber essa força. Então, se você tem uma estrutura bastante que consiga absorver essa força e distribuir ao longo da estrutura, talvez na hora que passar para você não chegue, não vai chegar toda essa força aí, né? Talvez dê uma amortecida aí. Então, mas enfim, é, é um impacto muito forte. Que não, um elevador que não tem um sistema de segurança aí, esse impacto com certeza ele é fatal. Tá? No item C e no item D, gente, o item C e o item D, ele envolve aí um pensamento que geralmente ocorre quando a gente está num elevador e acha que ele vai cair, que é, será que se eu pular um momento antes dele colidir com o chão, será que vai ter diferença ou simplesmente eu tenho que agachar e chorar, né, enquanto ele cai? Então, esse exemplo aí, esse exercício, ele explora um pouco essa questão se dá certo ou não pular momento antes da colisão. Primeiro que você tem que ser extremamente sensível ao momento exato em que o elevador chegar no fundo do poço. Né? Porque também não adianta nada você dar um salto e o elevador ainda está numa altura de 10 metros. Não vai acontecer nada. A ideia é que você pule momentos antes da colisão. Então vamos ver se muda alguma coisa. Fiquem aí com esses números aí de 48 toneladas aí e um impulso de 2.394 newton-segundos. Vamos ver como é que o que ele me fala. Vamos lá. Então eu continuo indo de olha só, o fato de eu pular, gente, o fato de eu pular, o que altera o fato de eu pular para cima, de eu dar um salto para cima? Altera no sentido de que se eu estava com uma velocidade para baixo e eu dou um salto para cima, a minha velocidade efetiva é a velocidade do elevador menos a velocidade com que eu pulei, né, a velocidade do meu salto. Tá? Então, no fundo, quando eu pulo, eu estou subtraindo um pouquinho só a velocidade do elevador, né? Porque eu tô me deslocando junto com o elevador. Se eu pulo, eu vou continuar caindo junto com ele, só que eu vou cair junto com ele com uma velocidade menor do que o elevador, porque envolve um pouquinho de velocidade relativa que eu não discuti com vocês. Mas o fato de eu pular dentro do elevador faz com que e esse elevador está caindo, faz com que a minha velocidade seja ligeiramente menor do que a velocidade do elevador. Portanto, a velocidade, que eu vou chamar de V2 aqui, vai ser a velocidade do elevador menos a velocidade do salto,
Aqui o enunciado, ó, ele me fala que eu pulo com uma velocidade para cima de 7,0 metros por segundo. Lembra que ele chega no chão com 27 metros por segundo, né? A velocidade do elevador aqui, que eu simplesmente chamei de V, é de 27 metros por segundo. Portanto, a V2 vai ser 20 metros por segundo. E aí a pergunta é, isso muda o impulso? Claro que muda, né? Se eu estou mudando a velocidade com que eu chego no chão, eu pulo aqui momentos antes do momento de impacto, o impulso vai diminuir, né? O impulso vai diminuir proporcionalmente à velocidade com que eu pulei. Então, quanto mais rápido, quanto mais veloz eu for, quanto mais rápido for o meu pulo, menor é o impulso que eu vou sofrer pela força do elevador, pela força de impacto com o fundo do poço. Então dá para calcular isso. Ó. Se a gente for calcular, vai dar 20 vezes 90. Simplesmente 20 vezes 90. Vai dar, o impulso agora vai ser de 1.800 newtons segundos para cima. Né? Esse vai ser, porque a minha velocidade, gente, a velocidade continua apontando para baixo. A velocidade do elevador é muito maior que a velocidade do meu salto. É só subtrair um pouquinho aí. O efeito de eu pular fez eu subtrair um pouquinho a velocidade com que eu chego no fundo do poço. Tá? Mas eu continuo recebendo 1.800 newtons segundos de impulso. Esse impulso, aí eu calculo o último item da questão, qual que é a força média que eu vou experimentar dando esse pequeno salto. Esse pequeno salto vai fazer com que eu sinta uma força média impulso sobre ΔT. O impulso é de 1.800 dividido por 5 milissegundos. Isso aqui vai dar uma força média de 360 mil newtons, que é equivalente a um peso de 36 toneladas aproximadamente. Então eu troquei algo que era 48 toneladas por algo que é 36 toneladas. Eu continuo morrendo nesse exemplo aqui. Se eu estou nesse elevador, mesmo pulando 7 metros por segundo, eu continuo morrendo. Mas vocês veem aí, ó, se eu pegar 480 mil, né, newtons, a força média que eu sentia. Então, se eu pegar 360 mil e dividir por 480 mil, houve uma redução de 25% na força média que eu experimentei. Então, o fato de eu pular um pouquinho, 7 metros por segundo para cima, nesse exemplo, fez com que eu reduzisse a força média experimentada por mim em 25%, o que é bastante coisa, né? Uma redução em 25% na força média que você experimenta pode ser a sua salvação, pode ser o que vai salvar você numa situação um pouquinho melhor, porque aqui a gente tem que considerar a resistência do ar, é uma resistência bastante relevante, principalmente de algo que cai de uma altura tão alta, de 36 metros, então daqui até aqui a resistência do ar tem que ser incluída, então talvez eu nem chegue a 27 metros por segundo lá no chão, talvez eu não chegue a 100 km por hora, talvez eu vá chegar aí com uns 30 km por hora, e aí quando eu pulo aí uns 20 km por hora para cima, né, quando eu dou um salto muito forte, vai começar esses impulsos, essas forças vão começar a diminuir. E aí isso pode salvar minha vida, tá? E a gente vê, se a gente agachar e ficar quietinho, é pior do que se a gente tentar descobrir o momento do impacto e tentar pular o momento antes da queda. Se eu for efetivo nesse procedimento, eu posso ter uma redução aí de até 25% na força média que eu vou sofrer. Isso pode ser importantíssimo para eu não quebrar uma bacia, para eu não quebrar nenhum osso ou comprometer nenhum órgão interno. Pode ser essencial para você sobreviver numa situação dessa. Então, não, caso eu quero que nunca ninguém passe por uma situação dessa, mas caso passe, fica aí a informação de que
tenta tentar dar esse salto aí, momento antes do impacto, pode ser fundamental para você sobreviver nessa situação, tá? Então, fiz esse exercício porque ele envolve um questionamento que muita gente faz, muita gente se pergunta se pular é efetivo ou não, e a resposta da física é sim, já ajuda pra caramba quando você está numa aproximação muito ruim, que é não considerar efeito de resistência do ar, que é não considerar que o elevador não tem um sistema de freios, porque tem, o elevador tem um sistema de segurança que é causar atrito quando ele ultrapassa uma determinada velocidade. Geralmente o fundo do poço tem um sistema de amortecimento com molas. Então tem uma série de fatores que vão contribuir para vocês sentirem cada vez menos impulso, cada vez menos essa força média extremamente alta, 36 toneladas, enfim. É, então tem uma série de mecanismos que tentam atenuar esse impulso que você vai sofrer numa situação dessa. E você pode contribuir para sentir ainda menos esse valor, tentando dar um pequeno salto, tá? Bom, ah, então vamos continuar aí com a matéria. Eu encerro aqui os exemplos com impulso, vai ter um pouquinho mais na lista, tá bom? Então vamos agora ver a última parte da nossa aula, que é colisões.